Falar dessa classificação, o Palmeiras jogou de fato uma partida de Libertadores com esse espírito desde o começo. O que vocês conversaram, tentaram mudar para o segundo tempo, porque o primeiro tempo do Palmeiras ficou abaixo do esperado, inclusive levando o gol no início? Cara, essa é a identidade do Palmeiras, né, cara? É competir, às vezes não tá bem tecnicamente, mas a vontade e a raça ela não pode faltar. A gente fez um baita primeiro tempo do primeiro jogo, no segundo tempo o River conseguiu equilibrar o jogo, diminuiu a bela vantagem que a gente tinha feito no primeiro jogo. Hoje não começamos bem o jogo no primeiro tempo, mas o Abel conseguiu reequilibrar. A gente fica nervoso quando sofre o gol dentro de casa, mas conseguimos equilibrar a cabeça bem, boa cabeça no lugar com a estratégia do Abel para o segundo tempo. Conseguimos competir melhor, conseguimos criar mais chances até surgir os gols, e quando surgem os gols nos dá mais tranquilidade, a gente consegue se defender bem, consegue equilibrar bem o jogo, e acho que para aquilo que a gente se propôs a fazer, acho que a equipe está de parabéns. Agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, pelo talento que ele nos deu de jogar futebol e por nos proporcionar grandes jogos assim. Isso aqui são jogos que a gente sabe que a gente não ganhou nada ainda, mas são jogos que sempre ficam eternizados, são grandes jogos que ficam marcados, e são jogos que a gente, sem dúvida nenhuma, vai botar os netos no colo e vai lembrar desse dia, né, de todos os outros grandes dias que a gente já teve na Libertadores. Então estamos felizes pela classificação, agora é descansar e focar no brasileiro. Obrigado, irmão. Flaco, eu queria que você falasse do jogo. O Palmeiras entrou com o espírito de Libertadores, principalmente no segundo tempo, que vocês foram muito na raça ali, jogaram até um jogo inteligente. E queria que você falasse sobre um comentário do Veiga no vestiário. Falou que foi o Flaco para a seleção e voltou o Messi, mas a fase é boa. Teve alguma influência, pelo menos positiva, tá do lado dele? Cara, isso aí dá pra ver o bom ambiente, o bom clima que a gente está tendo dentro do grupo. Estamos todos muito felizes, as brincadeiras estão sobrando, está todo mundo de bom humor. E isso se vê no reflexo no campo. Então, feliz por isso. E todo o grupo está ajudando ao crescimento de todo mundo. 51 gols, é para comemorar, hein? 51. Continuar. Quero continuar fazendo história nesse time. E só agradecer aos meus companheiros que dia a dia me ajudam a conseguir isso. Vitor, falar aqui do seu gol, da importância do seu gol, que era um momento assim de tensão até do estádio, né? Porque o Palmeiras no primeiro tempo não foi bem e aquele gol deu uma tranquilidade pro time. Como é que você sentiu no campo? Claro, foi uma sensação de alívio. Agradecer a Deus também pelo gol, pela vitória, que foi muito importante pro Palmeiras, a classificação para a semifinal, né? Foi um gol muito importante para nós, de alívio também. Sabemos que tinha vantagem no placar, então é saber jogar com o resultado, e graças a Deus somos felizes, saímos com a vitória. Como é que enfrentar os argentinos? Você teve até um lance com a Cunha ali, provocação, jogo duro no corpo, jogo com espírito de Libertadores? Claro, com certeza, jogar contra eles é muito difícil, ainda mais contra o River, um time grande aí do cenário mundial, e sabíamos que eles iam provocar, não cair no jogo dele, e graças a Deus somos felizes com a vitória. 8 gols nos últimos 10 jogos. Dá para pensar em Libertadores? O Flaco já foi, tá na sua mira? Pensar na seleção? Claro, com certeza será sempre um sonho de jogar pela seleção, mas primeiro estou focado aqui no Palmeiras, espero continuar fazendo meu trabalho com muita humildade, e se Deus quiser vir uma convocação vai ser um orgulho e uma felicidade imensa. Muito bem, tá? Então, Everton, Vitor Roque e Flaco Lopes aí falando dessa classificação do Palmeiras. Bom que se diga, né? Tá analisando aqui. Tem 11 do outro lado, né? Então, assim, não dá para esperar que todo jogo contra o River Plate, o Palmeiras vai fazer aquele primeiro tempo, né? Que vai amassar, que é o River Plate, né? É o River Plate. Então, assim, teve uma certa dificuldade no segundo tempo, no jogo anterior e tudo, mas conseguiu ver. Podia ter feito 2-0, né? O gol ainda tem um desvio. Aí hoje é uma outra característica, porque o River Plate vem mordido, é um time experiente. Não, o River, vamos lembrar, o River é o time mais caro da Argentina, o River repatriou campeões mundiais. Exatamente. O River, embora seja inferior ao Palmeiras, é um time que
entre os argentinos é o que se montou para tentar ser campeão da Libertadores. Exatamente. O que valoriza demais essa classificação do Palmeiras. Sim, sem Eu dúvida. tô vendo muita gente falar, o Palmeiras não jogou a mesma coisa. Gente, o que vocês querem? Os Então, caras assim, não são máquinas também, entendeu? Não, e assim, o Palmeiras está classificado contra o River, que é exatamente isso que o Bertozzi está falando. Tanto é que o discurso na Argentina é de um certo sentimento de impotência. Né? Que a gente está aqui tentando bater o nosso teto e o nosso teto, diante da média ali dos melhores brasileiros, não está sendo suficiente, né? O Racing agora tem o Estudiantes amanhã, tem o Racing, tem os outros desafiantes aí que vão tentar mais uma vez chegar a uma final para ver se conseguem incomodar esse predomínio brasileiro. Mas é uma realidade, assim, eles estão tentando encontrar saídas e mais saídas e mais saídas. E tá tão difícil que eles estão reclamando da arbitragem hoje, né? Que é uma coisa meio surreal, né? A gente está falando do jogo no calor do que acabou de acontecer e tal, mas assim, se a gente tirar a lupa e olha... Cara, é um jogaço de Libertadores. Claro. É um jogo clássico, é algo histórico. Exatamente. É um encontro de dois gigantes. Sim. Então, assim... podia ter sido... É uma final nas quartas de final. Sem dúvida. É isso aí. Sem dúvida. E foi um jogaço. Foi muito bem disputado. Foi a cada palmo, sabe? Por 90 minutos. Claro que no finalzinho, depois do pênalti, o River se perdeu um pouco, mas foi um grande jogo de futebol, foi uma grande noite de Libertadores e o Palmeiras saiu vencedor. Muito mérito nisso. Não vai dar espetáculo? Não é isso. É disputar, é competir e encontrar as soluções, porque é jogo de xadrez. Tira você daqui, puxa para lá, encaixa aquele ali. O Jean estava falando do Kelvin, né? Porque o Kelvin, no jogo passado, ele teve mais liberdade para avançar ali pelo lado esquerdo, porque ele não tinha um jogador aberto no meio-campo do River, né? Era uma linha de 5 atrás com 3 que ficavam tentando cobrir os espaços no meio de campo. Hoje não. Hoje tinha o Galopo ali. Além do Acunha, tinha o Galopo fechando. Então já é mais difícil, até para ele tentar se lançar mais ao ataque, porque sabe que aquele espaço pode ser atacado nas costas dele, pelo Nacho Fernandes, pelo próprio Galopo, eventualmente. Então, é um pouco mais complicado pensar que vai ser um jogo fácil. Quando o adversário viu o que foi feito semana passada, analisou, modificou a sua maneira de jogar, criando possibilidades para um duelo tático, que aconteceu. Exato. Eu acho que tudo isso foi condicionado pelo primeiro gol. Porque o River Plate, e aí eu entendo o tamanho da equipe, os 400 milhões investidos, os jogadores experientes. Cara, o River Plate não jogou mais que o Libertad nas oitavas de final. O River Plate é criticado na Argentina o tempo inteiro porque o Galhardo tem mais de um ano e não achou uma forma do time jogar. Mas isso diz muito sobre a qualidade do trabalho, que é muito decepcionante. Muito decepcionante. Porque o projeto era ambicioso. Agora, quando acontece o primeiro gol, toda a história das equipes, a do River Plate, vai para o campo. Isso é uma coisa maluca do futebol. Isso vem do segundo tempo de semana passada já, Birner. Eu acho que o segundo tempo da semana passada, o River conseguiu fazer uma pressão, mas é uma pressão, para mim, assim, pouco assustadora. O gol tem um desvio, é um chute de fora, não está entrando na área e criando chances de gol. Não faz nem perto do que o Palmeiras fez no primeiro tempo. Mas ele já deu uma resposta. O Palmeiras tem muito mais bola. E o Libertadores tem muito, muito mais do que na maioria dos campeonatos do aspecto emoção, do aspecto psicológico. Agora eu concordo sobre o tamanho do jogo, tá? Pra deixar claro. Sim, mas o que aconteceu semana passada, eu estava lá, depois do jogo, o sentimento deles, eles passavam pela gente falando, deixaram a gente sobreviver. Nós estamos vivos, nós estamos no duelo. Porque parecia que ia ser possível depois do primeiro tempo. Eu confesso pra você, eu gosto muito de ver as coisas de fora. Eu fiquei assistindo os influencers grandes do River Plate na porta do estádio, entrevistando os torcedores exatamente para entender o que os torcedores pensavam. Alguns reclamavam muito do primeiro tempo e outros, tem que ser que nem o segundo, dá para virar. Então, a sensação era essa. Era de que era possível. Sim. E eles vêm para cá achando que, somos o River. Eles sabem da superioridade do Palmeiras. Eugênio. Oi. Fala, Jean. Não, a impressão que a gente acho que teve lá dos jornalistas argentinos é que assim, era possível porque a história do jogo acabou permitindo. Porque o que a gente viu o tempo todo eram os nossos colegas argentinos impressionados com o que o Palmeiras tinha feito no primeiro tempo. Então eles falavam, cara, deu para sair vivo desse jogo, e se deu para sair vivo sendo o River Plate com esses jogadores, com esse técnico, não pode, obviamente,
gol é verdade. E talvez o Palmeiras mesmo tenha sentido de alguma maneira, e é normal, né, nesse tipo de jogo, mas o River já estava jogando bem, o River já era um River muito diferente do que a gente viu na partida de ida. Então eu acho que assim, no fim das contas, o confronto confirmou tudo aquilo que a gente dizia, que era o maior confronto dessas quartas de final, né, indiscutivelmente, que era um confronto muito pesado daqueles que a gente atribuir o favoritismo para um lado pela questão técnica, pela questão de estar jogando melhor, muitas vezes em jogos como esse. Acho que o discurso nesse tipo de jogo é mais ou menos o mesmo discurso que a gente usa quando a gente fala de clássicos. Então, o William falava, se for LDU uma coisa, se for São Paulo, obviamente é outra coisa. Porque no clássico não existe, esse favoritismo ele é muito reduzido. Ele diminui demais por uma série de aspectos. E eu acho que, no fim, aqui a gente está falando de um clássico sul-americano, de dois times muito grandes e ambos com suas competências e com as suas qualidades técnicas, de rodagem, de experiência, de grandeza dos nomes, de sentir menos esse tipo de jogo. Então, acho que o jogo, nesse aspecto, ele entregou absolutamente tudo. O confronto entregou absolutamente tudo. Mas também não podemos perder de vista que, no agregado, o Palmeiras venceu por 5-2. E é muita coisa. E, embora eu concorde com o Eugênio quando ele diz esse placar talvez tenha sido exagerado para o segundo jogo, me parece que o agregado de 5-2 diz muito bem o que foi esse confronto. Quer dizer, o Palmeiras passa de maneira indiscutível pelos 180 minutos que a gente acompanhou das partidas. Tem uma coisa histórica. Só liberar o Jean? Daqui a pouco a gente tem o Abel. Só o Jean vai gostar. Mas O River é muito freguês. O River Porque vem o Abel. Os dois não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O River é muito freguês do Palmeiras no mata-mata. Sim. É impressionante. Sim, mais uma, né? O título do 99, o título... Os dois títulos, dois dos três títulos. Dois dos três títulos tem o River no caminho. Não foi o suficiente, ou seja, como você gosta de dizer, o Palmeiras é pai do River Plate. Exatamente, Você gosta exatamente. Papá, Mais um papá. pode ser um bom sinal pro torcedor do Palmeiras, hein? Quem sabe?